Bom dia a todos. Tá saindo? Tá baixo? Tá bom? É a passagem Vinha de Luz, né? 142. Tribulações. Moramos num planeta de provas e expiações. O que nós estamos fazendo aqui? Passando provas e expiações. Porque a nossa escolha foi pela dor e não ainda pelo amor. Quando a gente escolher o amor como roteiro para alcançarmos a nossa evolução espiritual, as dores começarão a ter uma outra conotação na nossa vida. Apesar que, pelo simples fato de nós vivermos nesta dimensão que nós vivemos, é uma dimensão dualista de tudo, onde tudo tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, aqui é uma dimensão de sofrimento de alguma maneira, não deixa de ser. Mas se nós optarmos pelo caminho do amor, essa dimensão de dor, ela fica mais suave. Por isso que Jesus disse para todos nós que suave era o jugo dele. Então, que nós possamos tentar viver essa suavidade do jugo de Jesus. Enquanto a Márcia lia a mensagem, eu me lembrei daquela passagem que Paulo diz, mais ou menos o seguinte, assim: por que eu não faço o bem que quero e sim o mal que não desejo? Nós ainda estamos no momento de domar as nossas paixões. Então, na grande maioria das vezes na nossa vida, diante das relações humanas, nossas relações uns com os outros, nós desejamos ser mais pacíficos, mais amorosos, mais misericordiosos, mais compreensivos, mas a luta é grande e quase sempre a gente escorrega. E quase sempre a gente não é, ou não faz aquele bem que deseja, mas sim o mal que não deseja realizar. Mas o que fazer? Fiquei eu pensando enquanto a Márcia lia sobre a passagem Tribulações do Vinha de Luz. É a gente não desistir. Porque está lá no Evangelho que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Então, é uma luta constante do dia a dia, com a gente, uma luta com a gente, da gente domar as nossas más inclinações em relação à vida de relação, à vida com o outro. É não desistir jamais. Errou, hoje não foi bem, não fez todo o bem que desejava, gostaria de ter se relacionado melhor com o outro, mas não conseguiu naquele momento. É não desistir, é prosseguir na luta, fazendo as reflexões, assumindo as responsabilidades do nosso comportamento ainda na contramão das leis de Deus, para que a gente possa, passo a passo, pouco a pouco, alcançar o bem que todos nós desejamos, e é por isso que a gente está aqui essa manhã. A passagem que eu vou trazer aqui essa manhã para a nossa reflexão, porque a gente tem uns 50 minutos de reflexão, é a passagem onde houve a cura da mulher hemorroíça. Essa passagem ela foi narrada nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Claro que os detalhes são diferentes. São detalhes. Marcos e Lucas dão certos detalhes que Mateus não dá para nós. O certo é que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, para atender um pedido do próprio Jairo, que era o chefe da sinagoga, para ir atender a sua filha, Talita, de 12 anos, que estava à beira da morte.
E nesse intervalo entre o pedido e o direcionamento de nosso Senhor Jesus Cristo até a casa de Jairo, ocorre a cura da mulher hemorroída, que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. A menina tinha 12 e a mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos também. Nesse meio do caminho, então, Jesus estava cercado pela multidão, o que era comum naquela época, pelos feitos que Jesus já tinha feito, pelas curas que ele já tinha realizado. Então, a multidão o seguia, sequiosos de curas, sequiosos de atender às suas curiosidades, porque a multidão tem isso, sempre em busca de satisfazer curiosidades, de ter novas informações para ter do que falar, do que se distrair. E muitos buscavam a cura, mas poucos dentro daquela multidão se preocupavam em realidade com a mensagem eterna que Jesus passou para todos nós. Então a multidão estava ali cercando Jesus, espremendo Jesus, dificultando Jesus chegar à casa de Jairo. E em dado momento, Jesus disse assim: quem me tocou? E aí Pedro, que era uma pessoa assim, muito sensível, né? Ele vira e fala assim: mestre, nós estamos cercados de multidão, todo mundo espremendo a gente, você está perguntando quem é que tocou o Senhor, né? No meio da multidão, né? É um esbarra danado, né? Não era o toque do esbarra. Mas não era esse toque, como a Márcia falou, do esbarra, do espreme. Havia um toque ali diferente. E Jesus então faz a pergunta, quem lhe tocou? Pedro lhe responde assim, dessa forma tão delicada, porque Pedro era muito emotivo, muito passional. Olha que interessante. Esses eram os apóstolos de Jesus. Jesus trabalhava com as imperfeições. Jesus tinha paciência para com as nossas imperfeições, coisa que, em geral, nós não temos com as imperfeições das pessoas. Então, olhando ao redor, então a mulher, receosa, trêmula, totalmente consciente do que estava acontecendo, vira-se para Jesus e confessa a Jesus que foi ela que havia lhe tocado. Ela se declara: eu lhe toquei. E ali ela confessa, porque na hora que ela toca Jesus, as vestes de Jesus, porque ela não chega a tocar em Jesus, ela tocou nas vestes, no manto de Jesus, na barra do manto de Jesus. Olha que interessante, não foi nem um toque no corpo de Jesus, mas sim em suas vestes. Tem até uma música, né? As vestes do amor, né? Ela sente imediatamente que a hemorragia que ela sofria há 12 anos se estancou imediatamente. Então ela confessa a Jesus que foi ela que lhe tocou e que ela sofria desse problema há 12 anos. E Jesus então vira-se para ela e diz: filha, tua fé te curou, vai-te em paz. Interessante? Porque Jesus não disse assim para ela: vai e não tornes a pecar, como em geral que ele fala, não é? Ele fala: vai-te em paz. Ou em Marcos ele diz: tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Olha que interessante. Havia umas particularidades ali, bem interessantes. Para a gente tecer as nossas reflexões, primeiramente a gente tem que entender qual era o contexto da mulher naquela época. Qual era o contexto? Já me fizeram assim aí de trás.
Ela era um objeto que pertencia ao marido, devia ao esposo total lealdade e, por princípio, era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por esta razão, sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente nenhum valor. Um escravo judeu tinha mais valor e podia servir de testemunha num tribunal, uma mulher não, a menos que um outro homem tivesse presenciado também junto com ela. Caso contrário, a palavra dela não tinha nenhuma validade. O marido não tinha os mesmos deveres no matrimônio. A mulher tinha que ser fiel, a mulher tinha que servir a ele não. Ele poderia rejeitá-la, poderia ser infiel, poderia pedir a separação, o divórcio, mas a mulher, nem pensar, nem pensar. Ela tinha que se envolver em todos aqueles hábitos, né? Não se mostrar publicamente. E na rua, ela tinha que andar mais afastada do seu marido. E não podia se dirigir a ninguém, nem para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ela era invisível, basicamente, na sociedade. E se ela não podia se dirigir a ninguém na sociedade, muito menos alguém se dirigir a ela publicamente. Não podia. Ela não podia e nem podiam se dirigir diretamente a ela publicamente. Com relação às refeições, a mulher era isolada, pois não podia se alimentar ao lado dos seus maridos. Olha que interessante. E nos períodos menstruais, ela era considerada impura. Esse era o papel da mulher na sociedade. No período em que ela menstruava, ela era considerada impura, isso a gente vai encontrar em Levítico, capítulo 15, porque se ela tivesse contato com alguém, ela levava esta impureza dela para outra pessoa. E se a pessoa tivesse contato com ela nesse período, que ela nesse período nem podia dormir no mesmo quarto e cama que o marido, e as roupas tinham que ser trocadas todos os dias e lavadas, ela tinha que ficar isolada. E se alguém tivesse um contato com ela, a pessoa tinha que lavar a roupa toda, sofrer um processo, um ritual de limpeza, e só deixava de ficar impuro no final da tarde. Levava esse tempo todo para a pessoa se livrar das impurezas da mulher. Assim era a mulher na sociedade. Isso está em Levítico, era assim que se funcionava. Então, esse era o panorama de ser uma mulher naquele tempo. Olha que interessante. Essa é a primeira informação para a gente ver a posição de uma mulher numa sociedade daquela época. Uma outra reflexão que a gente vai tecer aqui essa manhã, para a gente ir formando um pensamento a respeito, é que minutos antes de Jesus ser chamado para ir na casa de Jairo e curar sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte, ele havia também curado anteriormente o servo do centurião. Não sei se vocês lembram, que a gente já conversou aqui uma manhã. Então é interessante que antes de tudo isso acontecer, né, ele curou a sogra de Pedro, o servo do centurião, mas existem 3 passagens de curas que são interessantes nesse momento para a gente relembrar. Um é a própria cura da filha de Jairo, que Jairo solicita que Jesus vá até a casa dele para curar sua filha. O outro é a cura do centurião, que ocorre antes. O centurião diz: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, não precisa ir na minha casa, basta que o Senhor dê uma ordem, eu sei que o meu servo vai se curar. E a outra é essa mulher que na multidão nem solicitou nada a Jesus, ela acreditava que bastava ela tocar nas vestes dele que ela ia ser curada. Mostrando para nós que há pelo menos 3 níveis de consciência diferenciados aí nesse processo de cura. Um exige que a presença de Jesus seja feita para que a cura
se faça. O outro diz que basta uma palavra de Jesus para que a cura se opere. E a terceira dessa mulher, que achava que bastava ela tocar nas vestes de Jesus, isso seria o suficiente para ela obter a cura. 3 níveis de consciência, 3 níveis de fé diferenciados, 3 níveis de ver a vida de uma forma diferenciada. Isso é só para a gente começar a pensar sobre as nossas curas pessoais. Quantas exigências às vezes a gente faz? Eu quero um passe especial, eu quero um não sei o que especial, eu quero o meu nome especialmente, eu quero uma reunião para mim. Enquanto que nós estamos vendo os 3 aspectos de um mesmo processo. Porque a grandeza que está em evidência é a fé, e não o processo, o mecanismo da cura em si, mas a fé dessas pessoas. No livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, nota 7, Leon Denis fala assim: as curas magnéticas são inúmeras. Ora, a prece e a fé reforçam a ação fluídica, como no caso da filha de Jairo. Ora, a força magnética intervém por si só, sem participação da vontade. Ou ainda se obtém a cura por imposição das mãos ou por meio de objetos magnetizados. Mas qual é a grandeza desse processo da fé? Qual é a grandeza, desse processo da cura? É a fé, é o merecimento da pessoa. É isso que a gente vai ver, que é o que a gente citou nesses 3 processos anteriores. Muito bem. Diz a passagem que ela, ao tocar nas vestes de Jesus, a cura se deu instantaneamente. Pastorino em Sabedoria do Evangelho, volume 3, onde ele vai falar sobre a cura desta mulher, ele diz assim: imediatamente o mestre sente que de seu corpo saiu um jato de fluidos poderosos, magnéticos, curativos, atraídos, sugados pelo imã da fé poderosa de quem? Daquela mulher. E aí, vamos lá? Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 15, item 11, ele fala assim: razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que se referia não é uma virtude mística, qual a entende muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então, vamos mais à frente com Kardec. Havia a fé daquela mulher que atraía os fluidos. Havia Jesus que doava os fluidos, mas o que fez com que ela se curasse era o poder imenso da fé daquela mulher. O processo de cura, diz Kardec, neste mesmo capítulo, nesse mesmo item, ele diz assim: com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, eu vou explicar, e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. O que é bomba calcante? Ela exerce, a bomba calcante, uma força de empurrar o líquido, o fluido no caso, e a bomba aspirante de receber. A gente não pode esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vivia em comunhão perfeita com o Pai. Jesus era um manancial de forças fluídicas poderosas de cura e de amor infinito, porque da fonte aonde Jesus bebia era uma força infinita. Bastou, portanto, que aquela mulher, com a força da sua fé, aspirasse
um pouco daquela fonte infinita de cura e de amor. A fé foi o suficiente para ela poder aspirar, porque ele já era uma fonte abundante e ambulante de fluidos salutares e de fluidos amorosos. Tanto é que vos faço a pergunta: por que no meio daquela multidão, com certeza, tinha outros enfermos, vocês não concordam? Por que os outros também não foram curados? Jesus estava ali, ele era a fonte. Por que ele não curou outros? Porque faltavam duas grandezas a predominar neste processo. Uma, o mérito, e a outra, a força poderosa da fé que aquela mulher tinha. São duas grandezas para que esse processo de cura se faça. Um é merecer e a outra é a fé poderosa que faz com que atraia fluidos salutares para o processo de cura. E nós que caminhamos por esse mundo, com certeza aqui nesse salão, cada um com as suas provas e expiações, muitos na área da saúde, às vezes a gente se pergunta, por que ainda não alcançamos? Não é verdade? O que será que está nos faltando? Fé ou merecimento? Naquele instante, vale ressaltar, aquela mulher tocou nas fibras do manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sente que ele foi tocado nas suas vestes e não no seu corpo, porque sai dele uma quantidade significativa de fluidos curadores, salutares, em direção a alguém. Naquele instante, Jesus se vira para a multidão e pergunta: quem me tocou? E é claro que ela sabia porque ela tocou com intenção, não era um esbarrar, como a Márcia falou, porque ali naquele meio todo mundo devia estar se cutucando e se esbarrando. Ela tocou com intenção. Naquele instante, aquela mulher teve uma coragem inenarrável, porque veja bem, ela poderia se dirigir a um homem em sociedade? Não. Outra, ela estava sofrendo de um fluxo sanguíneo, ela era considerada impura, então ela não deveria tocar a ninguém, porque ela sabe que se ela tocasse alguém, sem que esse alguém permitisse, ela sofreria as leis rígidas daquela sociedade. As leis civis seriam rígidas para com ela. Ela teve uma fé, uma coragem inenarrável. Ela disse: fui eu, Senhor, que lhe toquei. Primeiro passo, ela quebrou um paradigma. O paradigma da lei civil, que dizia que uma mulher não podia se dirigir a um homem em sociedade. Segundo paradigma quebrado, ela estava com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém porque ela era impura, nem sair de casa ela poderia, porque ela não podia ter contato com ninguém, ela sofreria penas rigorosas por isso. E no segundo momento, o que ela fala? Eu lhe toquei e fiquei curada de um mal que eu sofria há 12 anos, não foi assim? 2 infrações são cometidas por ela, mas 2 infrações são cometidas por quem? Também? Por quem também? Por Jesus. Jesus não podia falar com nenhuma mulher, também era das leis. E Jesus teve contato com uma mulher de fluxo, com fluxo de sangue, que tocou ele ficaria automaticamente impuro e pelas leis civis ele tinha que se lavar, trocar todas as roupas e aguardar até o entardecer para ficar curado, não era assim?
das suas impurezas? Jesus se dirige e diz a ela que a fé dela o curou para ela ir em paz. Ele quebra uma, e aí ele quebra a segunda, porque ele continua a caminho da casa de Jairo para curar quem? A filha de Jairo, Talita. Que ele tinha que fazer pelas leis civis mosaicas? Trocar a roupa, tomar um banho e aguardar a tarde. Ele foi. A multidão sabia, porque ele já tinha parado, ele já tinha perguntado, ela já tinha se esclarecido, todo mundo sabia que Jesus havia sido tocado por uma mulher de fluxo sanguíneo intenso, há 12 anos. Ele se dirige à casa de Jairo, que é o chefe da sinagoga, e é óbvio que ele conhecia as leis de trás para frente e frente para trás. Jairo sabia de tudo o que tinha acontecido, mas ainda assim Jesus entra na casa e cura a filha de Jairo. Quem mais quebrou o paradigma? Jairo. Quantos paradigmas foram quebrados? Para nossa reflexão diante da caridade, que fora dela não há salvação. Brigamos por quimeras. Deixamos de executar muitas coisas em nome de regras rígidas, de preconceitos que temos dentro dos nossos corações e esquecemos que o amor tem que estar acima de toda e qualquer condição, de toda e qualquer norma. Isso é para a nossa reflexão dessa passagem. Quantos paradigmas foram quebrados? E aí a gente vê com clareza, nesses homens, nessas circunstâncias, a mudança, o deixar para trás o homem velho, fazer renascer um homem novo do Evangelho, que era a proposta de Jesus daquela época, e essa proposta continua existindo. Será que nós estamos conseguindo deixar o homem para trás velho e fazer com que o amor predomine dentro de uma sociedade altamente violenta, exclusivista, personalista? Será que a gente está conseguindo? Será que eu estou conseguindo amar sem fronteiras? Amar mesmo sabendo que às vezes o olhar do outro para comigo é um olhar de interesse, é um olhar falso, é um olhar violento, é um olhar preconceituoso? Vamos lá. 12 anos tinha a filha de Jairo. 12 anos, a mulher com fluxo de sangue. Não é por acaso 12. Para essa cultura judaica, o número 12, no plano humano, significa, ou exprime, holocausto de si mesmo, as expiações, para a gente entender. As expiações significam um processo expiatório. Um processo expiatório que para ambas, que a gente não está falando da filha de Jairo, mas subentende-se, para ambas esse processo estava terminando. E por isso que aquela mulher, voltando a ela especificamente, ela tinha méritos, e é de fato porque ela deixa um homem velho para trás, ela quebra os paradigmas, é a prova cabal. Então ela cria méritos, ela cria condições para que a sua cura, para que a sua vida possa melhorar. E eu pergunto, a gente está criando condições para que a nossa vida possa melhorar, para que a nossa cura possa se fazer? Ou a gente está querendo as coisas novas com padrões de comportamentos antigos? É a reflexão. Então, há 12 anos, o processo ali, ele terminava. Deixa eu chegar mais um pouquinho. Muito bem.
Deixa aí mais um pouquinho ainda. Deixa eu ver aqui que a gente vai falando um pouquinho para frente. Para nós hoje, depois de mais de 2000 anos, ou precisamente o próximo, né, talvez, 2024 anos depois, o que significa as curas de Jesus para nós? Qual é a ideia que nós temos sobre as curas de Jesus? Conhecemos os mecanismos porque foram deixados dentro da doutrina os processos de cura, como Kardec falou, sobre a condição da fé como uma bomba aspirante, e sobre a bomba calcante que vinha de Jesus. Jesus era um manancial de fluidos salutares. Mas o fator ali não era a quantidade de fluidos que estava à disposição. Jesus tinha uma quantidade de fluidos imensos à disposição. O que talvez para nós que trabalhamos numa sala de tratamento espiritual, a gente não tenha nem 1/1000 da quantidade de fluidos de Jesus. Mas a gente vê que não é esse o fator, é a quantidade de fluidos, o poder que a pessoa tem? Não, porque Jesus estava na multidão. Por que ele não curou todo mundo que passou por ele? Porque o fator que leva à cura é os fatores da renovação que vai gerar o mérito, e a gente vê que essa mulher era uma mulher renovada por essas atitudes que a gente acabou de expor. E outro fator era a fé, a confiança que ela tem em Deus, nas suas leis. O segredo das curas conduzidas por Jesus, elas tinham por finalidade, as curas que Jesus realizou, que ele não curou todos, curou alguns, mas a reestruturação moral da alma, um processo que facultasse a reestruturação moral daquela alma, um mérito granjeado pelo esforço ou não, porque nem todos ficaram curados, não é assim as passagens? Então nem todos estavam totalmente reformados, mas a partir do momento em que há cura, pode haver a reflexão de algo maior e pode haver uma mudança de vida, sim ou não, né? Então a reestruturação moral, fortificando e preparando para embate de edificações espirituais, mas agora com novas bases. Então os processos da cura era uma oportunidade a mais para a gente poder se transformar moralmente. E não para gozar daquilo como um privilégio e sair pela vida repetindo todos os comportamentos de sempre. E será que se hoje eu ficasse 100% curado dos meus males, eu teria uma conduta, um reto agir? Eu seria diferente verdadeiramente diante da sociedade? Eu seria uma pessoa melhor nas relações, verdadeiramente? Porque a cura visava dar a nós uma oportunidade para que o crescimento espiritual e a reestruturação moral da criatura pudesse se operar. E não para Jesus mostrar para o povo, olha como é que eu tenho poder, eu posso curar. Jesus precisava mostrar o seu poder? A cura visava um fim maior. Deixei mais um pouco à frente. Nessa passagem, observa-se que a mulher, simbolicamente, ela toca as vestes do manto de Jesus, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas o manto, as vestes, elas tinham umas franjas. Aquela barra com aquelas franjas representavam, não sei se vocês sabem, mas as leis de Deus. Representava as leis que estavam escritas no Torá. Olha que interessante. Essa mulher toca justamente aonde? Nas leis de Deus, naquilo que representava as leis de Deus. Mas não era um toque de sensibilização, porque quando eu toco, eu sinto a superfície que toco, não é? Eu sou sensibilizada e sensibilizo, não é assim? Ali simbolicamente diz que essa mulher desperta
para as leis de Deus. Lembra que as passagens de Jesus são todas simbólicas? O toque justamente no manto, naquelas franjas, simbolizava, tinha um simbolismo de mostrar para nós que ela fora tocada, sensibilizada pelas leis de Deus. E por isso, então, ela obteve a cura de que tanto ela procurou durante os 12 anos na vida dela. Mostrando que para nós só há um caminho para a cura. Qual é o caminho para a cura? Nos permitir essa sensibilização pelas leis de Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde é que está escrito as leis de Deus? Qual é o caminho que devo tomar para me sensibilizar pelas leis de Deus? O caminho é para fora ou o caminho é para dentro? Dentro. Então, simbolicamente, essa passagem mostra o que eu preciso fazer para ter méritos. Eu preciso me tocar, me sensibilizar com as leis de Deus. Mas só conhecê-las? Porque aquela multidão conhecia as leis de Moisés. Mas o que diferenciava essa mulher era a vivência dela. Como ela sofria de um fluxo de sangue, ela não podia se relacionar com ninguém. Há 12 anos ela vivia sozinha, ela não podia casar, ela não podia se relacionar. Uma vida de renúncia, de abnegação, de introspecção. A doença pode levar a gente para 2 caminhos tão somente. Um é para a revolta. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me deixa nessa situação? Não é assim? Ou a outra é o que essa doença veio me ensinar. O que eu preciso aprender com esta doença. Possivelmente está nas entrelinhas, mas qual foi o caminho que esta mulher tomou durante esses 12 anos? O caminho da reflexão, da aceitação da dor como benfeitora, o caminho da resignação. O que é resignação? É dar um novo sentido e uma nova direção para a sua dor. Ao invés dela se transformar num sofrimento, num motivo de martírio e de autoflagelação, é converter essa dor em experiência, em ensinamento, em crescimento moral. Isso é resignar. E aí a dor, ao invés de se transformar em revolta ou se converter em sofrimento, que é a dor cronificada, ela se converte, portanto, em experiência. Ela se transforma, se transmuta em virtude. Mostrando para nós que os nossos defeitos precisam ser transmutados. Precisamos converter a nossa impaciência, a nossa falta de aceitação, a nossa falta de resignação em aceitação, em resignação, em misericórdia, em brandura, que são todos filhos diletos do amor. É converter aquela relação tão atritada, tão difícil, insuportável às vezes de ser vivida, numa relação sadia. Não porque eu vá transformar o outro, mudar o outro, com violência nas palavras e no comportamento, mas porque eu vou compreender a enfermidade que há no outro e tratar da minha enfermidade da alma. Difícil isso.
mas nós fomos convocados a viver aqui nesse planeta, para converter os nossos males, as nossas dificuldades, as nossas relações negativas, em potencial positivo para nós mesmos. É transmutar essas relações que muitas vezes nos dão raiva, que nos levam a processos de vinganças, de indiferença, que é vingança velada, em amor, em compreensão, em misericórdia, em brandura. Fomos chamados a esse mundo para isso. As enfermidades que possuímos, sejam elas em que âmbitos for, no físico, na alma, ou na vida em sociedade, elas foram para serem transformadas em virtudes. Não é fácil. Por isso, reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. E Paulo disse: porque não faço o bem que desejo, sim o mal que não quero. Porque ele também estava às voltas tentando domar suas más inclinações. Não foi fácil para Paulo, imagina para a gente. Mas o que a gente deve fazer? Se justificar e dizer, falar assim, mas se Paulo foi difícil, então para mim está tudo bem? Não, foi difícil para Paulo, mas eu também, dentro do potencial que eu tenho, eu também vou me trabalhar. Não fomos chamados a esse planeta para comermos, dormirmos, trabalharmos e procriarmos. Fomos convocados para um trabalho maior, que é a reestruturação nossa, nos reestruturarmos espiritualmente e espiritualizarmos esse planeta, trazer o reino de Deus para cá. Essa é a proposta do Sermão da Montanha, quando Jesus o proferiu. Dar as bases para que o reino de Deus pudesse ser implantado na terra. Mas nós estamos esperando que os governantes façam, que o vizinho faça, que o meu patrão faça, que o meu marido ou minha esposa faça, que meus filhos façam. Mas e nós? Até quando a gente vai transferir a nossa responsabilidade para as outras pessoas e dizer que a gente não fez porque o outro também não fez? Até quando nos sentaremos nos templos de pedra e nos justificaremos? Aquela mulher não se justificou. Aquela mulher se auto-perdoou. Saiu, foi na sociedade, infringiu as leis civis, foi buscar a sua cura porque ela acreditou de alguma maneira que ela merecia. E nós merecemos também, porque todos nós aqui somos o quê? Filhos de Deus. Então nós merecemos. Merecemos a cura, merecemos a felicidade, merecemos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas merecer significa trabalhar. Merecer não significa ficar sentado numa cadeira esperando que caia do céu, que Deus faça a parte que nos cabe fazer. Foi o que ela fez, ela foi à luta. E aí ela tocou-se pelas leis de Deus, não um tocar racional, mas é o tocar da sensibilidade, da vivência. Ela se sensibilizou pelas leis, ela viveu a duras provas, porque foram 12 anos de expiação. Foram 12 anos de expiação. E reza as tradições espirituais por Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, capítulo 14. Eu vou dizer o que reza as tradições espirituais. As tradições espirituais, como eu já disse aqui inúmeras vezes, são narrativas contadas no mundo espiritual que visam deixar uma mensagem moral para todos nós, uma mensagem de reflexão moral para que nós possamos nos transformar. Para que a gente não use a religião para buscarmos a cura daquilo que nós não estamos preparados porque não nos reformamos moralmente. Então as tradições espirituais nos deixam informações, nos deixam formações, conhecimentos moralizados
para que o homem velho possa ser abandonado e o homem novo possa surgir. E diz assim Amélia Rodrigues em Primícias do Reino: abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesaré de Filipe, na Decápole. Desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrer a todos os métodos curadouros, consultar a sacerdotes, médicos, mas tudo inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os medicamentos e a todos os processos de tratamento. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Sem seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que, de suas mãos, haviam recebido a saúde como doação máxima. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Também ela estava ali entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante de toda a sua vida. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fíbria dos vestidos e... ó ventura! O sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer, toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu indagar: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele olhou ao derredor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e brandou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade: a tua fé te salvou. Vai em paz e se curará desse teu mal. Depois de transcorrido uns dias, volveu-se aos seus sítios, de onde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, claro, né? Ouvir-lhe a narrativa e constatar que ela estava curada. Com a saúde vieram-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perder a paz de espírito. E eu pergunto, por que, se ela recuperou a paz do corpo, por que ela perdeu do espírito? Quanto mais a nossa consciência é dilatada, mais a gente se aflige pelo mal da humanidade. As maldições despertaram-no. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizadas. A
aquela subida cruel pela colina da Acra o quebrava sob o peso da cruz. Subitamente, ele escorregou e caiu. Ela não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia na mão, alvenitente e lisa, e correu-lhe ao encontro. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dolorido amargurava. Envolveu a face no linho branco e enxugou carinhosamente com aquela toalha. Enxugou o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele, tingido de sangue. Gritou ela então: vede, vós que passais, atendei-me, suplicou ela no último minuto. O pranto lhe embargava a voz. O chicote, brandam os judeus, o chicote! Laceremo-lo, não teremos piedade dele, disseram os judeus e a multidão. Ele, no entanto, olha demoradamente, naquele átimo diminuto, os lábios entreabertos nada dizem, porém ela ouve no imo de sua voz como antes. Vá em paz, lembrar-me-ei de ti, disse ele. Naquele dia, ela desceu o monte e saiu a servi-lo pelo mundo afora, acompanhando os que o amavam. Dizem os historiadores que ela realizou muitas e muitas curas em nome dele. Alguns a chamavam de Berenice. Para outros, ela era Serrápia ou Verônica. Mas eu digo a vocês, o nome dela pouco importa, porque o que ressalta, o que vale, é todo o exemplo de gratidão que ela permitiu externar durante toda a vida dela. Esta mulher, que a gente não tem certeza o nome, há mais de 2000 anos, ela desceu do Gólgota e serviu ao Mestre Jesus por toda a sua vida. E hoje, há mais de 2000 anos, eu faço a pergunta: e nós? Quando que nós vamos começar a servi-lo? Muito obrigada, um bom dia.